Empreender nos dias de hoje. Olá, olá, sejam bem-vindos a este que é o terceiro episódio do Business Push, o podcast de negócios, gestão e empreendedorismo destinado a todos aqueles que respiram negócios. E hoje vamos falar do que é preciso ser, ter e quais os desafios para empreendermos nos dias de hoje. Até já! Empreender nos dias de hoje, para muitos, é um autêntico desafio. Como vimos no episódio anterior, percebemos que todos os negócios começam do zero, mas nós queremos tudo muito rápido, e não temos aquele tempo para esperar as coisas acontecerem e, em muitos casos, desiste-se antes de realmente as coisas acontecerem. Provavelmente já viu algum vídeo na internet de duas pessoas ou mais que escavam até chegar aos diamantes. E há aquela que desiste quase mesmo, quase no momento de encontrar o diamante. Então empreender acaba por ser um pouco a visão dessa imagem que devemos ter, porque nós, ao empreendermos, estamos ali a cavar, ou seja, estamos a criar algo com uma finalidade, com um propósito e naturalmente para quem empreende e para quem quer ter um negócio com naturalidade é obter lucro, gerar dinheiro, gerar riqueza, naturalmente. E essa riqueza não tem que ser apenas riqueza para quem está a empreender, é riqueza para todos aqueles que estão à sua volta. É riqueza para o país, é riqueza para o mercado, é riqueza para as pessoas que conseguem empregar, é riqueza para todos à sua volta. Por isso, eu costumo dizer que nós, ao empreendermos, por vezes nós temos que ser um bocadinho altruístas, independentemente do nosso objetivo ser gerar dinheiro, gerar riqueza para conseguirmos ter uma vida melhor, proporcionarmos àqueles que nos são mais próximos uma vida melhor, proporcionarmos àqueles que trabalham connosco uma vida melhor. Então, mas o que é isto de ser empreendedor? Principalmente nos dias de hoje, porque muito se fala, muito se há quem distinga empreendedor de empresário, mas afinal, o que é isto de ser empreendedor? O termo de empreendedor, muitas das vezes acaba por estar muito coberto de glamour e associado a imagens dos CEOs de grandes empresas, com escritórios luxuosos, com vistas para o mar e para horizontes fora de série, ou então até mesmo jovens que conseguem, com os seus investimentos, lucrarem muito dinheiro, a desfrutar de uma liberdade financeira, uma liberdade territorial, a liberdade de tempo, que para muitos de nós, naturalmente, é algo que nós ambiciamos, é algo que nós queremos atingir e depois pensamos, e bem, empreender, criar o nosso próprio negócio para termos um dia tudo isto que também vemos nos outros. No entanto, ser empreendedor vai muito além de todas estas visões que nós vemos, tudo isto que nós vemos nas redes sociais, tudo altamente fabuloso. Vemos também os influencers com uma vida espetacular, mas há muitas coisas por detrás que não são vistas e que também não é assim tudo pintado de cor-de-rosa. O empreendedorismo não é apenas uma profissão ou um título, hoje em dia é um modo de vida. Nós queremos empreender, queremos obter, gerar riqueza, queremos ter o nosso negócio, queremos proporcionar aos outros momentos bons. Há quem diga, e empresários com quem eu falo, dizem que eu só vendo aquilo que eu compraria. Ou seja, para muitos isto é uma coisa positiva, para outros nem tanto, porque depende de pessoa para pessoa, mas o que está por trás desta afirmação é que se ele compraria, há de haver alguém idêntico a ele que compraria também. Por isso é um produto ou é um serviço que facilmente ele consegue vender.
é o que está por detrás desta afirmação e, no limite, se ele não vender, ele é o seu cliente. Ok? Ou seja, acaba por ser um bocadinho aqui o que está por detrás desta visão. E empreender é sobre identificar, nós conseguimos identificar um determinado problema, criamos uma solução, é termos a iniciativa de criar algo novo. Há muitas pessoas que têm realmente uma visão e é sempre algo novo, algo que não existe no mercado, que torna a vida desse empreendedor um bocadinho mais difícil. Eu acabo por falar um bocadinho por mim, neste caso. Eu, desde que comecei a empreender até os dias de hoje, eu sempre quis colocar no mercado algo que não existe, algo que eu acho que faz realmente falta, mas as pessoas ainda não consomem isso, o que tem tornado naturalmente o meu caminho ainda mais penoso ou mais sinuoso, como já falámos. Ou seja, é alguém que tem a iniciativa de criar algo novo, seja um produto, seja um serviço ou até mesmo um modelo de negócio. O empreendedor está sempre, é alguém altamente criativo, está sempre a pensar em mil e uma coisas, vê um determinado problema num determinado momento, ele ali não vê o problema, ele consegue logo perceber uma oportunidade para criar uma nova ideia, para criar um novo negócio. Há sempre ali, está sempre a fervilhar ideias, por isso é que este podcast também é para aqueles que respiram negócios, para aqueles que veem ou estão num determinado sítio, seja ele qual for, um café, um restaurante, simplesmente a passear o cão, simplesmente a correr, mas veem uma determinada situação que poderá ser um problema para alguém e eles veem uma oportunidade. Como aquela famosa frase que existe, ou seja, o mundo está a acabar e tu o que é que fazes? Choras ou vendes lenços? Pois. Eu preferia vender lenços, como é óbvio, àqueles que estão a chorar. E isto é o quê? Nós, em vez de estarmos a olhar para o problema, estamos a olhar para a solução. Alguém está a viver o problema e nós estamos, de forma muito prática, a ceder-lhe um produto para limpar as suas lágrimas. Então, empreender é algo que realmente é alguém que está sempre, sempre, sempre com muita criatividade. E então, mas o que é preciso ter, não é? Porque para empreender não basta termos uma ideia genial e aqui vai disto, vamos executar e depois logo percebemos o que é que acontece. Não, empreender requer não só a criatividade, requer muita determinação e habilidade para tornar, ou melhor, para tomar os riscos certos e calculados para tornarmos ou para transformarmos essa ideia ou essa criatividade num negócio, porque é preciso resiliência para superar as falhas e os obstáculos que vão acontecer ao longo do caminho, porque eles vão realmente acontecer. Além disso, um verdadeiro empreendedor está sempre, sempre a aprender, está sempre à procura de se formar, está sempre a ler, está sempre à procura de uma formação contínua, ou seja, um método simples para, caso exista um erro, ele encontrar logo uma solução. É sempre erro, solução, erro, solução, erro, solução. No meio de tudo vem a aprendizagem naturalmente. Nos dias de hoje, num mundo em constante mudança, com avanços tecnológicos rápidos, um mercado global cada vez mais interconectado, a habilidade de empreender é mais relevante do que nunca, porque não sei se já repararam, mas eu já fui ontem, inclusivamente vi uma notícia de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia para caminhões conduzirem sozinhos. Eu já tinha visto um vídeo de um carro, táxi, Uber, nos Estados Unidos, que não tem condutor, conduz sozinho e que leva os seus clientes aonde eles querem, sem condutor. Ou seja, isto acaba por ser algo muito importante. Temos de estar sempre aqui muito à frente, porque a mudança é constante, é constante. Eu, a partir do momento em que vi esta notícia, eu pensei,
Bem, daqui a uns anos, as empresas, as escolas de condução não existem, não vai haver necessidade, porque ninguém precisa de conduzir, ninguém precisa ter essa habilidade. E o que é que vai ser dessas empresas? Irão surgir outras, provavelmente, mas se calhar estas, muito do trabalho que têm vai reduzir em muito. Ser empreendedor também já não é aquilo que era no sentido em que já não estamos sempre à procura de um emprego, ou seja, nós procuramos o nosso próprio emprego, nós criamos o nosso próprio emprego quando estamos a empreender. Ou porque, por um lado, não estamos minimamente satisfeitos no trabalho onde estamos, ou não estamos, não partilhamos os mesmos valores da entidade patronal que temos, e então sentimos necessidade de empreender porque também temos uma apetência, temos uma capacidade técnica para executar determinado trabalho e achamos que o nosso trabalho terá muito maior valor se formos nós a executá-lo. E então isso também é uma das formas recentes que existem de empreender, ou seja, nós temos uma capacidade técnica, achamos que devemos de ensinar ou então colocar no mercado à disposição dos nossos potenciais clientes essa apetência técnica e não ter por detrás uma empresa que nos valorize, porque em muitos casos, muitas delas não o fazem. E depois também há aqui a necessidade de o empreendedorismo hoje em dia acaba por ser, não é apenas relevante no mundo dos negócios, o empreendedorismo é relevante em milhentas áreas, até mesmo nas empresas que nós possamos estar a trabalhar por conta de outrem, nessas empresas esta capacidade, o empreendedorismo, ser empreendedor é crucial, porque as empresas, hoje em dia, esta capacidade, esta soft skill, esta capacidade, esta competência pessoal que as pessoas têm de estar sempre a empreender, é algo que é muito importante também para as próprias empresas, terem pessoas, empregados, colaboradores, que tenham esta visão de empreendedorismo, porque isto vai naturalmente, dentro das empresas, ajudá-las a crescer, a se desenvolverem. Para isto é preciso o quê? Também que as entidades patronais ouçam as soluções dos seus colaboradores, porque essa solução poderá ser realmente motivação para fazer crescer o negócio, para fazer mudar esse negócio e para o tornar imprescindível nos dias de hoje e no futuro. Ainda mais numa era que falamos tanto em mudança. Então, o que é ser empreendedor no fim de tudo isto? Para mim, ser empreendedor, é ser um agente de mudança, um solucionador de problemas, um criador de valor. Ou seja, a cada momento nós estamos a criar valor para os outros. É ter uma mentalidade que pode ser aplicada em qualquer contexto, em qualquer área de interesse, em qualquer contexto, porque podemos estar a trabalhar por conta de outrem, ou para nós próprios, ou para prestar serviços a outras empresas, e nós somos aqui um agregador, um criador de valor. E num mundo que é tão volátil hoje em dia e incerto, é uma habilidade que eu acho que qualquer um de nós deveria de desenvolver. Empreender é realmente algo que está disponível a qualquer um, ou porque temos uma competência técnica e achamos que devemos de criar o nosso próprio negócio, ou porque nós temos mesmo esta veia de estar sempre a criar, sempre a ver ali possibilidades de mudança, e isto é realmente algo muito, muito importante nos dias de hoje, ainda mais com esta velocidade tecnológica que estamos a viver. E então essa velocidade tecnológica, a tecnologia, acaba por ser um dos desafios que o empreendedor, que o empreendedorismo vive nos dias de hoje. Porque, como já referimos e como já percebemos, o caminho de um empreendedor é longo e sinuoso, como já vimos, repleto de desafios que exigem não só técnica, mas também uma mentalidade muito forte. Nós temos que estar mentalmente
muito fortes para aguentar todo esse caminho. E então, se alguém desse lado aspira a ser empreendedor, é crucial, estar ciente destas dificuldades. Então, estes desafios um dos desafios é o mercado, naturalmente, ou seja, acaba por ser muito volátil e incerto. Nós estamos hoje a empreender numa determinada área, mas acabamos por não perceber se daqui a X anos isso ainda faz sentido ou não faz. Voltando aqui ao exemplo das escolas de condução, não é? Com empresas a estudarem a possibilidade de caminhões conduzirem sozinhos, de haver carros já nos Estados Unidos, a que fazem transporte de pessoas sem condutor, existe aqui uma crescente atualização e automatização de muitas das coisas que hoje em dia nós fazemos e que vai naturalmente retirar alguns empregos e levar algumas empresas a fechar. Por isso, nós temos que estar sempre em constante mudança, sempre atentos ao que está a acontecer a nível de globalização, mudanças sociais, crises económicas. Isto tudo pode se transformar em ciclos de crescimento ou de recessão que muitas das vezes são imprevisíveis e então nós temos que estar constantemente atualizados. Nós devemos ter a capacidade de nos adaptar a cada momento e monitorizar todas as tendências que existem e que vão sendo alteradas de tempos a tempos. Temos o exemplo da pandemia do Covid-19, que muitos negócios se adaptaram na hora à situação e à necessidade de se colocarem online. Muitos dos outros não se adaptaram. E o que aconteceu? Muitos acabaram por morrer, andaram ali com o caminho muito, tornou-se uma crise para eles a questão da Covid-19. Outro desafio que nós temos atualmente é a tecnologia, que acaba por estar ligada ao exemplo que falámos, em que estamos numa era de transformação digital. A tecnologia avança a um ritmo muito acelerado, estão sempre a aparecer ferramentas novas, mês após mês, existem sempre atualizações a ferramentas que nós estamos atualmente a utilizar. Por exemplo, falo do Power BI. Power BI é uma nova ferramenta altamente capacitante para os negócios e para a gestão dos negócios, mas todos os meses há uma atualização que a Microsoft faz ao Power BI. E então, isto por vezes pode trazer algumas atualizações a nós mesmos se não estivermos atentos a tudo aquilo que acontece nas inovações tecnológicas. E por isso temos que estar sempre muito atentos àquilo que a tecnologia nos vai transmitindo para não perdermos o barco. Depois outro dos desafios do empreendedor, naturalmente, é a concorrência. A concorrência, porque há mercados que já estão um pouco saturados, outros que nós não nos conseguimos diferenciar tão bem, mas também há a situação de que, antes dos mercados estarem diferenciados, aqueles que apresentam uma solução, muitas das vezes não é essas empresas que vingam quando apresentam um produto novo. Muitas das vezes acaba por ser a segunda ou a terceira que vai modelar esse negócio e consegue aí sim fazer o boom desse negócio. O exemplo disto temos o Facebook. O Facebook acabou por modelar um pouco o que existia no Wi-Fi e, no entanto, o Facebook é que foi o boom, enquanto que o Wi-Fi era uma plataforma digital a que as pessoas comunicavam, mas não tinha existido aquele boom. Com o Facebook acabou por existir esse boom e as pessoas utilizaram mais. Acaba por ser o Facebook surgiu como uma concorrência ao Wi-Fi e destornou o Wi-Fi. Porquê? Porque houve ali algum ponto de diferenciação. O mercado, se ele já for muito saturado, faz com que a concorrência ainda seja mais feroz. É muito importante aqui nós termos a capacidade de nos distinguir nesse mercado saturado, para conseguirmos apresentar um bom produto ou serviço. É aqui que muitas das vezes
nós referimos que aquilo que a maior diferenciação no mundo do empreendedorismo é o próprio empreendedor, é a própria pessoa que tem e que transmite o seu valor. É ele que acaba por, ao conseguir transmitir esse valor ao seu potencial cliente, é esse o seu ponto de diferenciação. Mas para isto é necessário e é imprescindível haver uma proposta, como uma proposta de valor, volto aqui a repetir, que seja única, uma marca forte, que tenha estratégias de marketing e de vendas muito eficazes, porque isto aqui vai proporcionar à concorrência um estímulo, um estímulo para a sua inovação contínua, ou seja, que foi o que aconteceu na questão do Facebook. O Facebook surgiu, destornou o Wi-Fi, porque o Wi-Fi não conseguiu acompanhar esse estímulo da inovação e não conseguiu melhorar continuamente o seu produto para continuar a fazer concorrência ao Facebook. Aqui é importante criarmos uma mentalidade de estarmos sempre à procura de formas adicionais de criar valor aos nossos clientes. Mais à frente, num outro episódio, para não tornar este aqui muito extenso, eu hei de vir aqui falar sobre o livro da estratégia do Oceano Azul, que acaba por falar aqui um bocadinho de concorrência, de mercados saturados, mas não vou falar hoje para isto não ficar muito extenso. Mas é muito importante aqui, para superarmos todos estes desafios que acontecem enquanto empreendedor nos dias de hoje. Já percebemos que é algo desafiador para todos aqueles que querem empreender, é muito importante, e para concluirmos, ter uma mentalidade forte. Essa mentalidade que acaba por ter, é necessário termos aqui características, como já referimos em episódios anteriores, é preciso ter muito comprometimento, é preciso ter muita determinação, consistência naquilo que estamos a fazer, é preciso termos competências de liderança e estarmos sempre a inovar, porque a constante atualização, é necessário uma adaptação constante a tudo o que acontece, seja no mercado, seja a nível tecnológico, seja para acompanhar a concorrência caso a tenhamos, ou para nos afastarmos dela e criando assim o nosso produto de valor, o nosso oceano azul, que mais à frente falaremos dele. Então, ser empreendedor nos dias de hoje é enfrentar um ambiente repleto de desafios complexos e constantes evoluções. No entanto, cada desafio traz consigo a oportunidade de crescimento e de nos melhorarmos enquanto pessoas e no nosso negócio, melhorarmos o nosso negócio enquanto proposta de valor a apresentar aos nossos clientes. Por isso, se está preparado para enfrentar estas dificuldades com resiliência, estratégia, visão estratégica, criatividade, então está no caminho certo para poder um dia ser empreendedor. Acima de tudo, se tiver uma ideia que a queira realmente transformar num negócio, continua a acompanhar o nosso podcast, que nós vamos estar sempre aqui a dar insights, a partilhar experiências. Um pouco isto de ser empreendedor também é um pouco a minha experiência, como partilhei neste episódio de hoje, e é muito importante nós termos sempre, a cada momento, a consciência de que empreender poderá ser algo maravilhoso, mas que o caminho vai ser sinuoso. E se nós tivermos esta consciência, vamos tornar o nosso caminho enquanto empreendedores muito mais feliz, muito mais conseguimos que o sucesso esteja em nós, em pequenas conquistas, e não estarmos sempre a olhar para o problema. Até porque, quanto empreendedores que somos, não estamos focados no problema. O nosso foco é a solução. Por isso, se tem uma ideia de negócio, continue a acompanhar-nos. Se conhece alguém que tem uma ideia de negócio, partilhe com essa pessoa o nosso podcast, porque poderá estar a ajudar a mudar a vida de alguém. Vemo-nos no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Até lá!